Olá, 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 Rafael, boa noite. Sejam bem-vindos aqui na sala de Joana. Olá, Cleide, uma boa noite para você. Tudo de bom? Cadê seu netinho? Onde é que ele está? Ele está dormindo. Um está na barriga para nascer essa semana e o outro está dormindo. Dois. E Por isso que eu estou você, falando baixinho. Rafael, como está o frio em Niterói? Tá tudo bem? Tudo ótimo, muito boa noite, Cleide, muito boa noite, meu querido Jorge Alahá. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, já são nossos queridos amigos, nós já estamos aí no século XIII. Se contarmos que fizemos uma live falando de Francisco e o século IV nós fizemos 2 lives, então é a nossa 15ª live. 15ª? 16ª. 16ª live. Bom, a gente vai contar. Que alegria poder partilhar esses momentos com vocês. E, Cleide, parabéns pelos netos. Um já do lado de fora e o outro quase reencarnando. Sim. Nossa, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Ilahá. A alegria é contagiante. Meu coração aqui está batendo mais forte. Aqui em Niterói, 17 graus. Pra gente aqui é frio. 17 graus é frio já. É. Muito bom. Eu estou em Rondônia e, portanto, não tenho noção do que possa estar acontecendo no resto do país. Boa noite, Bianca Rinaldi, seja muito bem-vinda. E boa noite para todos os demais companheiros que estão conosco aqui. Então, para dar início, né? Também quero cumprimentar a todos os nossos companheiros aqui, sejam muito bem-vindos aqui conosco. E eu vou fazer uma prece, Lahá, e já passo para vocês, pode ser? Pode ser, Rafael? Então vamos lá, gente, vamos acerenar os nossos pensamentos e trazer Jesus aqui bem pertinho de nossos corações, de nossa mente, mentalizar Ele. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada pela nossa reencarnação. Obrigada pelo nosso trabalho. Obrigada pelos nossos pais. Obrigada pelos nossos antepassados, pois estamos aqui por causa deles. Obrigada por todos aqueles espíritos que nos acompanham, pelos espíritos que se unem em nosso lar, que acompanha nossa família, nossos filhos, toda a nossa família. Obrigada pelos benfeitores espirituais que estão ligados a nós o tempo todo e que muitas vezes não temos a sintonia correta, sintonia certa para nos sintonizarmos com eles. Agradecemos, Xi, agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos benfeitores espirituais. Agradecemos pelo trabalho incessante que somos convocados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela oportunidade que estamos tendo nesta reencarnação. E agora, passamos a palavra para o nosso querido Ilahá, o nosso querido Rafael, que vai falar para nós outros, em seu nome. E que assim seja, Senhor, e que assim seja. Muito bem. Agora é com vocês, eu fico aqui nos bastidores, qualquer coisa me chama. Tá bom. Cleide, antes de você sair, se quando nós estivermos falando, aparecer alguma pergunta que seja bem em cima do laço, você já coloca para a gente? Sim. Para a gente já ir tratando por dentro, para não pegar só lá depois, que a gente pode até perder
o sentido da pergunta, tá bom? Combinado. Nos ajuda Certo. nisso, por favor. Tá bom. Então, boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao século de Francisco de Assis. O Rafa estava lembrando bem. Nós já vimos caminhando aí nessa nossa jornada, passando século a século, já estamos no século XIII, então já fizemos 12 lives, mais outras 2 extraordinárias, já foram 14, essa é a 15ª, então, né? Acho que é a 15ª live que a gente está fazendo. E, de certa forma, eu nem me dei conta que já tivemos 15 encontros. Passou rápido demais, nós já estamos nos encaminhando, né? Já passamos da metade das nossas discussões. E hoje nós temos um século muito desafiador para trabalhar, não é, Rafael? É um século muito rico de muitas coisas que aconteceram, não? Exatamente. O século XIII, a gente poderia começar fazendo uma retrospectiva àquilo que ocorreu no século XI. Porque no século XI nós tivemos ali o cisma, que dividiu a igreja ocidental da igreja oriental. E também no século XI teve início um grande movimento que para nós os cristãos foi um movimento que deixa um pesar, que foi o movimento das cruzadas, quando em 1095 Urbano II, no concílio de Clermont, uma cidade na França, dá início ao processo que nós chamamos de cruzadas, que para os cristãos era um movimento de recuperar territórios perdidos para os muçulmanos. Tivemos a expansão do Império Muçulmano, se assim podemos dizer, a partir ali do século VIII, e isso foi crescendo, dinastia por dinastia, os Omíadas, os Abássidas, os Fatímidas, até chegarmos num movimento que os cristãos queriam recuperar território, recuperar poder, recuperar principalmente a cidade de Jerusalém, o reino de Israel, porque é ali que Jesus nasceu, ali que Jesus passou os seus dias, ali que Jesus morreu e ressuscitou. Então era uma questão de honra que o túmulo de Jesus fosse recuperado. Naquela primeira cruzada, em verdade nós tivemos aí uma primeira cruzada que foi a cruzada dos mendigos, quando alguns mendigos saíram da França, foram se juntando e acabaram sendo todos dizimados. Nós tivemos aí cerca de, alguns falam 9 cruzadas, 8 cruzadas, 7 cruzadas, movimentos militares, expedicionários saindo da Europa rumo à Terra Santa. Alguns desses movimentos partiram ainda no século XI, outros no século XII, e as cruzadas vieram a conhecer o seu maior número de movimentos no século XIII. E também acabar no século XIII, quando em 1291 os cristãos perdem uma cidade no norte de Israel, que é a cidade de Acre, e acabam as cruzadas. O reino de Israel e Jerusalém, que é a cidade, ficam na mão dos muçulmanos. Então, para dar início no século XIII, Elahá, eu preciso dizer que foi nesse século que ocorreram a quarta, a Cruzada das Crianças, a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima cruzada e a nona cruzada. E vocês poderiam perguntar, mas Rafael, você não disse que tem divergência, se são 9, se são 8, se são 7? Eu prefiro contar 9 cruzadas, mais a cruzada dos mendigos, que foi com Pedro o Eremita, e a cruzada das crianças. Então, a contagem para mim, que parece uma melhor contagem, segundo a maioria dos historiadores, seriam 9 cruzadas. 9 cruzadas. Então, nós temos um bloco de discussões, um flanco de análise do século XIII voltado para esses aspectos relativos a essas campanhas militares, a esse processo mais político, digamos assim, de confrontação, de guerra, que seria uma grande movimentação do século XIII. Este é um flanco que a gente tem. Que outro flanco nós teríamos assim de grandes ocorrências também do século XIII? Bom,
No século XIII, se a gente pode fazer igual no início do jornal, para depois ir falando sobre os temas, nós temos um outro movimento também chamado de cruzada, mas que ele não vai ali para o Oriente Médio. E esse movimento diz muito daquilo que seria posteriormente a Inquisição, porque é uma cruzada, mas com aspectos de perseguir aqueles que pensavam diferente, os heréticos. Nós já falamos lá no século II, no século III, dos movimentos das heresias, a hereses do grego, que quer dizer aquele que pensa diferente, que tem uma opinião diferente, aquele que diverge da igreja, que é a cruzada albingense, que perseguiu os cátaros no sul da França, na região do Languedoc. Vocês poderiam perguntar assim, mas por que cruzada albingense? Porque uma das principais cidades do Languedoc, no sul da França, era Albi. Então, por Inocêncio III, determinou-se a expedição de uma cruzada, chamada Cruzada Albingense, para perseguir os cátaros, que eram heréticos ao olhar da igreja. Esse é um segundo grande movimento do século XIII. No século XIII, eu gostaria também de falar, ainda que brevemente, porque Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, de um movimento que surge no século XII, tem um ápice no século XIII e acaba também sendo perseguido pela igreja, que são os valdenses. Movimento iniciado por um rico comerciante de Lyon, Pierre de Vaux, em francês, ou simplesmente Pedro Valdo, no português. Também no século XIII nós temos alguns outros. Então, além deste flanco militar, nós temos um segundo flanco, que é um flanco, eu vou chamar desse jeito para ficar, o flanco das heresias. O flanco das heresias, exatamente. É o flanco dos movimentos que surgiram nesse século e que foram, de alguma forma, instrumentos de serem perseguidos pelo poder religioso da época, né? Então, este seria uma segunda área que a gente teria. Teria mais alguma outra, algum pensador, alguma coisa que teria surgido nesse período? Tem. Nós temos o surgimento das ordens mendicantes. Por que mendicantes? Porque mendicante lembra a palavra mendigo, e mendigo para a gente é morador de rua, uma pessoa que não tem nada, mas a significação naquela época era diferente, porque homens que seguiam a Jesus, que eram religiosos, eles fazem votos de pobreza, daí ordens mendicantes. Daí surgem os franciscanos, capitaneados por Francisco de Assis, e surgem os dominicanos, capitaneados particularmente por Domingos de Gusmão. E a ordem dos dominicanos é conhecida como a ordem dos pregadores do Cristo, porque enquanto os franciscanos queriam viver o evangelho, um aspecto bem de aproximação com as pessoas, os dominicanos eram mais pregadores. A gente precisa pregar, levar o evangelho. Algo semelhante que os jesuítas fariam pós Inácio de Loyola, no movimento de contra-reforma a partir do século XVI. Então, dos dominicanos, surge um grande personagem, porque ele era dominicano, chamado Tomás de Aquino, o italiano de Rocca Secca, na Itália. E esse personagem, ele praticamente virou a história da igreja. Por quê? Ele se tornou um doutor da igreja e ele tinha um pensamento que precisava se aliar ciência com religião. A igreja não poderia simplesmente ficar dogmática, ela precisava ter um aspecto racional. Um movimento muito semelhante ao que o judeu Maimônides, Rambam, como nós já falamos no século passado, e Averroes, o muçulmano. Então agora a igreja também estava trazendo o seu aspecto de racionalidade, capitaneado por Tomás de Aquino. E sobre Tomás de Aquino nós precisamos falar da Suma Teológica, porque dentro dessa Suma Teológica ele faz um trabalho exemplar que toda a faculdade de filosofia ainda hoje estuda, porque ele traz 5 teses, 5 provas científicas da existência de Deus. E quando eu falar dessas 5 provas científicas, vocês vão se lembrar de Allan Kardec. Porque no século XIII ele falava algo que Allan Kardec traria em seus pressupostos no século XIX.
Então, nós temos aí, do que você colocou, 2 pontos, duas grandes ramos aí, que são as ordens mendicantes e também a figura de São Tomás de Aquino, que eu poderia dizer que, embora saia de dentro da ordem, gera um braço novo de discussão dentro do século XIII. Isso, um movimento chamado escolástica. Eu quero só relembrar que o movimento capitaneado por Agostinho de Hipona e os apologistas ou apologetas, séculos II, III e IV, chamava patrística. Por que patrística? Pais da igreja. Foi o movimento de você defender a sua fé. Um movimento onde o cristianismo baseava-se na graça de Deus. Eu preciso acreditar que a graça de Deus é a minha salvação. Jesus morreu, ressuscitou, e essa morte de Jesus foi para me salvar dos meus pecados. O movimento de Tomás de Aquino, ele é um pouco diferente, porque ele continua trazendo o pilar da graça, mas a graça é tão simplesmente teológica. Ele queria trazer comprovações, ele queria aliar ciência com religião. Então é um movimento que surge com o nome de escolástica, porque o cristianismo passa a ir para as faculdades. Então nós temos faculdades como a faculdade de Bolonha, a faculdade... Eu anotei o nome das faculdades aqui. A faculdade de Paris, a Sorbonne, a faculdade de Oxford, onde a cadeira de filosofia e a cadeira da escolástica passou a ser estudada. Ou seja, a religião sai dos templos e vai para as universidades. Olha só, Rafa. Então, além desses eixos aí, eu tenho sentido saudade, não sei se ainda tem aí pela frente, alguma coisa, mas eu acho que tem alguns, aqueles encontros, aqueles concílios que a gente nunca mais falou. O século XIII traz alguma coisa nesse sentido, que tem algumas discussões ainda bastante significativas que surgiriam nos séculos medievais. Ainda temos algum relevante que apareceu no século XIII? Temos. Nós temos uma catedral em Roma que é chamada a Mãe das Igrejas, San Giovanni de Laterani, que em português a gente chama de São João de Latrão. Ela, quando foi construída ali no século IV, ela era dedicada a Jesus, mas século IV. Nossa. Posteriormente, ela passou a ter a sua dedicação. Giovanni quer dizer João, João Evangelista e João Batista. Então ficou dedicada a esses dois santos. E a sede da igreja romana é em São Giovanni de Laterani, a igreja de Latrão. Ela é considerada a mãe das igrejas. E vocês poderiam me perguntar, Rafael, mas e a igreja de São Pedro em Roma? Isso aí já é depois, já no século XVI, quando o Papa Júlio II quer construir uma catedral enorme em homenagem a Pedro, mas até então nós tínhamos a igreja de Latrão, que fica em Roma. Tanto isso é verdade que quando Inocêncio III tem um sonho com a figura de Francisco, ele sonha com Francisco segurando as bases da igreja de Latrão, porque era a igreja principal. Então, nós tivemos alguns concílios de Latrão em homenagem a essa igreja, concílios que ocorreram em Roma. E no século III nós tivemos o 4º concílio de Latrão, onde alguns temas foram palpitantes. O primeiro deles, o dogma da transubstanciação. Ele já era, assim, bastante debatido, mas agora ele se tornou dogma, verdade que eu não poderia questionar. Todo católico, todo cristão teria, num momento da Santa Missa, de celebrar a última grande ceia, quando Jesus partiu o pão, doou aos seus discípulos, colocou o vinho no cálice, doou aos seus discípulos e pediu: fazei isso em memória de mim. Então, o sacerdote, em toda a missa, passa a dar a hóstia consagrada, que é o pão repartido, mas essa hóstia consagrada é embebida no vinho. Ambos são ali santos no momento que a gente chama o momento da consagração. E essa hóstia é dada aos fiéis.
Então, o dogma da transubstanciação quer dizer o seguinte: quando eu tomo a hóstia, eu estou revivendo a última grande ceia. E como Jesus disse que este é o meu corpo, a hóstia representa o corpo de Jesus. Então, quando a gente recebe a hóstia na igreja, o corpo de Deus, a gente recebe. Amém. Podemos receber direto na boca ou nas mãos. Também no quarto concílio de Latrão, começou-se a cobrar uma obrigatoriedade de que o cristão deveria, pelo menos uma vez no ano, se confessar, dizer para o seu sacerdote, num ritual que é obrigatório pelo menos na Semana Santa, onde ele faz um ato de contrição: meu Deus, tenho muita pena dos meus pecados, porque ofendi a vós, meu sumo bem, porque mereci os castigos da vossa justiça. Perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Aí vai ao padre: quais são os seus pecados? Você diz os pecados e depois o padre te dá uma penitência. E como Jesus teria dito aos discípulos, ele disse aos discípulos: quem você curar, quem você perdoar, estará fazendo isso em meu nome. O padre é como se fosse um sucessor dos apóstolos, e quando ele perdoar na confissão, os pecados estariam perdoados. Então, essa confissão anual também surgiu no Concílio de Latrão. E no Concílio de Latrão se discutiu mais fortemente a questão das heresias, tanto que em 1231 o Papa Gregório IX, ele institucionaliza uma prática que iniciou em 1184 com Lúcio III, Tribunal Inquisitorial. E como era um tribunal da igreja, ele ganhou um apelido: Santa Inquisição. Todo aquele que se colocar contra qualquer prática da igreja passará por um tribunal. E esse tribunal era composto por bispos, por cardeais, inclusive os dominicanos fizeram parte desses tribunais. Então, aqui nós já estamos saindo desse braço de concílios e entrando num outro braço que este século também tem, que são as discussões sobre a institucionalização formal do fenômeno da Inquisição, né? É o tribunal eclesiástico, exatamente. Tribunal eclesiástico. Inicialmente ele surge ali porque ele surgiu em 1184 em Verona, na Itália. Então a Inquisição, num primeiro momento, ela tem um aspecto de julgar crimes eclesiásticos, mas nós sabemos depois que isso parte de uma forma mais distorcida para França e Espanha, e eles começam não só julgar, mas explorar, matar, e fazem muito isso fazem isso com judeus, fazem isso com muçulmanos. E Alahá, quando a gente se depara para ler os rituais da Inquisição, pessoas ganhavam dinheiro para poder denunciar, ganhava-se dinheiro para poder julgar, e a igreja se enriquecia porque ficava com os bens daqueles que eram condenados. Não eram apenas os bruxos, os feiticeiros, os heréticos que eram condenados. Todos aqueles mais ricos que tinham alguma espécie de... causavam alguma espécie de... alguma espécie de inimizade para a igreja, como um judeu, por exemplo, como um muçulmano, eu vou lá, pego os bens dele e julgo posteriormente. Depois eu resolvo, mas os bens são logo confiscados. Eu confisco os bens. Processo. Exatamente. Rafa, eu vejo este século como um século bastante rico, com muitas dimensões diferentes de análise. E nós vamos tentar trabalhar esses conteúdos, mas se a gente não conseguir fechar esse conteúdo num único estudo de hoje, a gente vai vendo a possibilidade de trabalhar isso, e, se for o caso, desdobrando o século XIII em 3. Uma para Francisco, uma para o dia de hoje, e não sei se a gente consegue fechar para o dia de amanhã. Boa noite, Henrique Souza. Boa noite, Vera. Boa noite, Vera. Que Deus te abençoe, Vera.
Vamos para frente, Leslie Campos, vamos para frente. Então, vamos ver se a gente toma esse primeiro braço que a gente estava vendo, que era o braço mais político desse período, quando a gente falava sobre as questões que dizem respeito às cruzadas em si, não é? Esse movimento, ele é um movimento muito interessante, que ele surge, como o Rafa estava lembrando, no século XI, vai atravessar o século XII, e no século XIII é quando ele fica ainda muito mais intenso. E o que é curioso é que as estratégias dos chamados cruzados, que seria o lado cristão das cruzadas, vai mudando ao longo do tempo, porque nas primeiras cruzadas, o objetivo era direto reconquistar Jerusalém, conquistar aquela região ali que teria sido onde Jesus viveu, foi crucificado, tem um valor histórico para nós, e a gente vai retomar. Então, havia um foco muito ligado com a tomada direta desse território. Mas depois da Quarta Cruzada, eles têm uma estratégia diferente. Como eles não estavam conseguindo fazer uma confrontação direta em Israel, que era mais distante para eles alcançarem, estava mais fortificada, a estratégia é tentar pegar um território como refém e dizer, pronto, esse território seu agora é meu, eu te devolvo o teu território se me devolver Jerusalém. Então, eu queria tomar um outro território para que esse território passasse para a mão dos cristãos, mas que não fosse importante para os cristãos. Não tem tanta importância, mas tem importância para os muçulmanos. Eu tomava esse território e eu negociava assim, eu te dou esse, mas tu me dá aquele. Aí, se tu me deres aquele, eu te dou esse. Então, a minha voz está falhando, Rafa? Não, ela está perfeito. Pode ser que seja alguma instabilidade em quem está assistindo. Oi, Iria, obrigado aí pela sua informação, mas para mim aqui está tudo direitinho. Conforme for, você tenta dar uma reiniciada aí, que pode ser que melhore. Não, eu até reiniciei o computador para entrar sem nenhum tipo de software pendurado. Então, vamos lá. Eles vão querer tomar o território do Egito. A ideia é, a gente toma o Egito e quando a gente conquistar o Egito, a gente vai negociar o Egito em troca de Jerusalém. Não deu muito certo. Mas foi uma mudança de estratégia que aconteceu aí no século XIII para tentar retomar as cruzadas com o objetivo de libertar, na ideia daquela época, libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos, né? Exatamente. E Alahá, quando a gente pensa em cruzadas, não foram as 9 que foram para recuperar Jerusalém, porque os objetivos eram os mais variados. Por exemplo, quando a gente pensa segunda, terceira, quarta cruzada, havia incursões também na Península Ibérica, porque ali haviam muitos muçulmanos, porque quando Tariq ele toma em 711 a Península Ibérica, aqui dali virou a região dos mouros, os muçulmanos. Então, muitas cruzadas também fizeram incursões ali na Península Ibérica, porque ajudava a expulsar os mouros ali também. Nós chegamos a falar sobre isso, que depois da ocupação dos mouros, ficou cristão apenas o norte lá da Espanha e Portugal, que era o reino das Astúrias. E depois isso foi baixando, até que quase ali no apagar do século XV é que foi reconquistada toda a Península Ibérica. Nesse século XIII, a gente precisa destacar as cruzadas que nós não falamos em lives anteriores. Por exemplo, a Quarta Cruzada, que ocorreu de 1202 a 1204. Ela inicialmente foi para retomar Jerusalém, mas ela desviou a rota dela, porque ela parou em Constantinopla. E lembra que eu comecei falando da divisão do cisma oriental, quando a igreja do Ocidente ela se separa da igreja do Oriente? Ou seja, ela para ali em Constantinopla e os cruzados começam a combater
os cristãos do Oriente, os cristãos, os gregos, porque havia um desejo de predominância, e o fato é que aquela região ali volta a ser, por um curto período de tempo, volta a ser católica apostólica romana, e não mais católica ortodoxa. Foi um período de 50, 60 anos, porque depois a Igreja Oriental reconquista aquele território, mas ela ficou bastante enfraquecida. E desse enfraquecimento é que, posteriormente, no século XV, Mohammed II, que era o sultão líder dos otomanos, vem e derruba as tropas de Constantino XI, que era a última resistência do Império Bizantino. Ou seja, as cruzadas também paravam em outros lugares e não seguiam para Jerusalém. Quer dizer que os irmãos se atacaram na Quarta Cruzada. Ao invés dos cristãos chamados católicos romanos irem para lutar contra os muçulmanos, eles pararam no meio do caminho para lutar contra os próprios cristãos que haviam promovido a cisma de 1054. Nós nos dividimos entre nós mesmos. Meu Deus. Exatamente. É mais ou menos assim, na impossibilidade de reconquistar Jerusalém, deixa eu reconquistar aqui um território que já foi todo católico apostólico romano. Só que aí surge um movimento por volta de 1210 que vem a ganhar a sua concretização em 1212. O que a gente precisa reconquistar é a Terra Santa, é Jerusalém. E a gente só vai conseguir isso se a cruzada foi encabeçada por crianças. Qual era a ideia? Isso foi um dos movimentos mais absurdos que nós tivemos na Europa. Se Jesus dizia que a pureza estava nas crianças, eles interpretavam ao pé da letra aquele verso: deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Então, duas crianças, Estevão e Nicolau, juntaram outras crianças e resolveram fazer a Cruzada das Crianças, ou a Cruzada da Pureza. Foi um movimento terrível, 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 porque as crianças foram mortas pelo caminho, muitas foram escravizadas em lugares cristãos, em lugares muçulmanos. Então foi um movimento que os historiadores relembram hoje com muito pesar. Primeiro porque a igreja deixou que aquilo ocorresse. Ela lavou as mãos e deixou que as crianças fossem. Os próprios familiares, mas meu filho vai virar um herói, ele volta depois na condição de um cavaleiro. O fato é que as crianças foram dizimadas, e as que não foram dizimadas se tornaram escravos, enfim. É um período bastante obscuro da nossa história. Pode falar. A Ana Maria Correia, ela faz uma pergunta para a gente. Ela pergunta se as cruzadas eram guerras puramente religiosas. Não eram puramente religiosas. Quando a gente passa a estudar as cruzadas, a gente vê que essas expedições inicialmente militares com objetivo religioso tinha também objetivo político, objetivo econômico, objetivo territorial. Porque o objetivo principal é reconquistar Jerusalém, mas por onde eu passo, eu vou ganhando territórios, eu vou ganhando rotas de comércio, eu vou recuperando territórios que já foram cristãos. Então é todo um combo de interesses envolvidos. Isso aí acaba sendo quase que uma confluência entre os historiadores. É bem verdade, Ana Maria. Ana Maria é uma amiga nossa. Que hoje a gente pensa em cruzada como um movimento religioso. Mas o fato é que, por exemplo, a segunda cruzada, que foi a Cruzada dos Reis, ela tinha todo um movimento, quando os reis partiram ali da Europa, de recuperar territórios, de fazer política, de fazer determinadas barganhas. Na terceira, por exemplo, quando um grande religioso francês chamado Bernardo de Claraval porque as vestes eram todas brancas, ela já tinha um movimento de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, ou seja, de recuperar toda a dominação daquele território ali. Quando a gente pensa nessa cruzada, que foi a Quarta Cruzada, já não era nem religiosa, já era trazer o Império Bizantino e recuperar as rotas de comércio, porque a Turquia, o Império Bizantino é ali na Turquia,
detinha quase que o monopólio do mar Mediterrâneo. Então, se eu não tenho a Turquia, por onde que eu navego? As cidades de Gênova, de Veneza, precisavam ter controle para ter as rotas comerciais. É uma mescla de interesses diversos, né? Exato. Até porque a religião estava a serviço do poder. Exato. Chegamos na Quinta Cruzada, 1217 a 1221. Essa é a cruzada que Francisco vai. E a partir dessa cruzada, nós não temos excursões diretas para Israel, para Jerusalém, porque o califado ficava no Egito. Era El-Malik El-Kamil, que era o sobrinho de Salah ad-Din al-Ayyubi, ou seja, do califado dos Ayyúbidas. Então, para você conseguir conquistar Jerusalém, você precisava conquistar o Egito. E bastante interessante porque os cristãos não conseguiram nada, mas foi nessa cruzada que Francisco conversou com o sultão. E o que os cristãos não conseguiram, Francisco conseguiu, porque ele peregrinou por toda a Terra Santa. Conversou com o sultão e depois voltou decepcionado para Assis, sem antes passar por Grétio e fazer o primeiro presépio, porque não havia conseguido fazer a paz entre os cristãos e os muçulmanos. Então, Quarta Cruzada, cria-se o Reino Latino na cidade de Constantinopla. Demora 60 anos, depois os bizantinos recuperam. Cruzada das Crianças, fracasso. Quinta Cruzada, fracasso. Sexta Cruzada. Só um instante. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta também do Henrique, mas vamos primeiro pegar essa da Rosângela. Existe alguma informação sobre a idade das crianças que eram levadas à Cruzada das Crianças? Olha, se você parar para pegar a idade desses Estevão, Nicolau, eram crianças mesmo, 7, 8, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Então, assim, há uma faixa de idade, partindo ali dos 7 até os 14, 15 anos. Não há como se afirmar uma idade precisa, até porque esses dados históricos, eles são, assim, controversos. Mas foi um movimento bem difícil. Muito triste isso, hein? Muito triste, muito triste. Tem uma pergunta aqui também do Henrique Souza, que ele diz assim, é mais uma pergunta fechada. A política busca por poder, influência e domínio territorial. A política busca pelo poder, influência e domínio territorial sempre estiver em evidência na humanidade desde que o homem é homem. Não é, Rafael? Sim. E aí a gente poderia até se valer do que nos diz a doutrina espírita, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Quando a gente lembra daquela escala espírita, lá das questões 100 a 103 do Livro dos Espíritos, tem os espíritos puros, os espíritos bons, os espíritos imperfeitos. Então, assim, sem sombra de dúvida, eu e as pessoas daquela época eram espíritos imperfeitos. E quando a gente pensa nos tipos de mundo, que está ali no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, vejam, mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes, até chegar nos mundos celestes, a Terra é um mundo de provas e expiações. Então vamos fazer espíritos imperfeitos num mundo de provas e expiações. Quando a gente pensa em política, é todo um combo envolvido. Influência, domínio, destaque, poder. São os nossos desafios. Talvez o Consolador tenha vindo exatamente para que a gente possa se desvestir desses vícios. Mas a pergunta se essas crianças elas eram influenciadas, né? Certamente os adultos as manipulavam, né? Havia uma leitura muito literal das questões religiosas. Eu lembro que nesse período medieval havia uma prática chamada o juízo de Deus, que quando duas pessoas tinham uma disputa entre si, quem tem razão? Bom, o que a gente faz? Dá uma espada para cada um e manda eles lutarem, porque Deus defenderá o inocente. Eles lutavam e aquele que morria era o culpado na leitura dos homens da época, porque
Deus não permitiria que o inocente fosse morto. E, na verdade, com essa leitura do juízo de Deus, acabou muita gente que tinha razão perdendo as suas discussões, as suas questões, suas demandas com outras pessoas, pela lógica utilizada nesse período. Uma lógica muito materialista, muito literal. E a questão das crianças vai pelo mesmo caminho. Os adultos manipulando as crianças por conta das nossas ingenuidades desse período. Como diz o livro Boa Nova, o homem é mais frágil do que perverso. São as nossas fragilidades que fazem que a gente tenha essas leituras tão equivocadas e acabe machucando tanta gente na crença de que é assim que nós estamos agindo corretamente, né? E ainda tinha uma outra coisa, Larra, que é o seguinte: veja, 4 cruzadas foram ineficazes. Já tinha tido uma cruzada de mendigos, um grande pregador da época, que era Pedro Eremita, cruzada de reis, cruzada de nobres. Então, era um alvoroço na Europa, quase que uma histeria. Como é que a gente vai conseguir isso? A igreja pressionando, os reis pressionando. Então, surgiu essa ideia. Os pais, sim, mas ficavam influenciando. Vai sim, porque agora vai dar certo. Então, criou-se essa crença. Os pais estimulavam, a igreja estimulava, os reis estimulavam. Foi um período bem difícil. Chegamos à Sexta Cruzada, 1228 a 1229. Ela foi capitaneada por Frederico II, rei da Prússia. Por que Prússia, Rafael? Porque era o nome que a Alemanha tinha à época, Prússia. Essa cruzada, ela também foi fracassada, mas ela obteve algumas vitórias diplomáticas. Vocês lembram que o Elahá falou que às vezes você não conseguia retomar o território, mas você conseguia algumas concessões com os muçulmanos, com o califado? Então, Frederico II, ele conseguiu livre acesso dos cristãos a Jerusalém, a Belém, a Nazaré, que eram locais de muita peregrinação dos cristãos. Então, essa Sexta Cruzada, a gente pode considerar que ela teve um sucesso bem residual, mas alguma coisa ela teve. Mas não era isso que os cristãos queriam. Aí depois, Elahá, vem a sétima e a oitava. A sétima e a oitava tem muita ligação com o movimento espírita. As pessoas vão perguntar, mas como isso tem ligação com o movimento espírita? Eu vou explicar. Quem capitaneou a sétima e a oitava cruzada foi ninguém menos que Luís IX, o rei da França. E Luís IX, ele era considerado o rei santo. Por que o rei santo? Pelas suas qualidades nobres, pelo seu aspecto moral desenvolvido. Ele foi um excelente governante para a França, para os seus súditos. E ele era eminentemente cristão, religioso, ele ia nas igrejas, e ele tinha como uma profissão de fé recuperar a Terra Santa. E Luís IX é São Luís da codificação espírita, ou seja, aquele que auxiliou Kardec a trazer as mensagens dos espíritos do céu que movimentam sob a ordem de um comando. E olha que interessante, Elahá. No século XIII, ele estava comandando cruzadas. No século XIX, ele comanda uma cruzada de espíritos para que a mensagem da imortalidade viesse até nós. Olha como Deus vai preparando as almas. São Luís está para a França, assim como Ismael está para o Brasil. Exatamente. E eu descobri que Abraham Lincoln para os Estados Unidos. Bom, olha, tem uma pergunta aqui da Maria Pereira de Queiroz. Ela levanta aqui uma hipótese, né? Faz um raciocínio. Podemos dizer que as crianças mortas por Herodes, aquelas, foram os mártires do primeiro século. É um raciocínio. E depois, as crianças mortas na Cruzada das Crianças são as crianças mártires do século XIII. Elahá, eu vou deixar essa para você, porque eu tenho uma percepção sobre isso, mas assim, eu deixo para você e eu entro aí no seu rastro.
nós podemos fazer esse tipo de raciocínio, porque, sim, as crianças que foram sacrificadas ali naquele momento de Herodes acabaram dando suas vidas a mesmo sem saber, porque eram bebês abaixo de 2 anos, né? Não tinham nenhum poder de decisão. Então, isso, de certa forma, leva esses espíritos a acabar servindo como uma espécie de anteparo para que o Cristo pudesse passar enquanto eles eram sacrificados. Mas não havia uma intencionalidade. Aqui as crianças são maiores, né? São crianças e adolescentes. Ainda não têm a maturidade para uma decisão, mas já estão numa idade maior. Só que, assim, o uso de crianças, a leitura, de forma que crianças foram utilizadas dentro das práticas religiosas, isso é muito antigo, né? A gente sempre teve as vestais que eram utilizadas nos templos gregos, elas eram muito jovens, eram meninas, adolescentes, muito jovens. Daí que a gente compreende que essa é uma leitura que a gente pode fazer, mas a gente não pode dizer assim, é isso mesmo, esses são o desse e esses são o desse. A gente pode ler e dizer, essas crianças fazem parte do elenco dos mártires, assim como essas outras também, embora os objetivos sejam um pouco diferentes, né? Porque o objetivo agora, embora as crianças que fazem a cruzada não tenham plena consciência do que está acontecendo, mas o objetivo não é o mesmo do outro, porque ali não havia nenhuma intencionalidade das crianças sacrificadas por Herodes em função da idade que elas possuíam. Mas é uma leitura que a gente pode fazer. Eu vou fazer só um comentário sobre isso, levantando uma hipótese. Veja, são martírios em 2 momentos históricos, mas o que eu quero lembrar, olha que interessante isso. Todas as vezes a gente fala que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Será que não foram as crianças? Porque elas morreram quando Herodes estava tentando matar Jesus. Então elas morreram para que Jesus não fosse morto. Apenas a título de curiosidade isso. Tem outras perguntas aí também, Elahá. Tem sim. O Edmilson pergunta se as cruzadas eram as trevas agindo. Eu queria dar uma contribuição nesta pergunta, porque dá a parecer que as trevas estiveram em silêncio e que elas agiram durante as cruzadas. Isso não é muito verdadeiro, Edmilson. Porque nós tivemos a ação das entidades perversas desde o começo da história da humanidade. Quando a gente vê o período daquela distorção que aconteceu dentro da história do cristianismo, com os chamados antipapas, quando a gente viu uma promiscuidade muito grande e um uso muito estranho da cadeira do papado em séculos anteriores, a gente não pode também se furtar de dizer que ali também houve uma ação muito intensa da espiritualidade inferior. Esse é um outro momento, mas eu poderia fazer uma releitura, Edmilson, é que, na verdade, a criatura humana tem uma fixação muito grande por esses aspectos. Parece assim que nós estamos aqui bonzinhos e as trevas vêm e nos perturbam. Na verdade, esse processo está dentro de nós. Nós estamos nos trabalhando para nos libertarmos dessas trevas interiores que nós carregamos dentro de nós. Se fosse um episódio, um assédio na história que a gente teve, eu poderia dizer, nossa, foi uma ação, uma investida das trevas. Mas em diversos séculos a gente vai ver tantas coisas estranhas acontecendo que a gente vai chegar à conclusão que na natureza da criatura humana, não vou nem recorrer a espíritos para justificar tudo isso, existe uma fração ainda de mal muito intensa. Hoje, talvez a gente não consiga chegar para falar da Inquisição. Hoje, a gente talvez não chegue na Inquisição. Mas a Inquisição, se você for olhar, você vai dizer, nossa, mas esse período foi um período muito complicado, de torturas. Nós criamos máquinas de tortura na Inquisição, alicates, cadeiras de prego, roda de tortura,
diversos instrumentos. Como é que o cara bola um negócio desse? Como é que ele para e pensa e usa a engenhosidade dele para criar um instrumento que só tem por objetivo provocar dor no seu irmão? Isso também é um processo que eu posso dizer, meu Deus, mas isso é... E o confisco, o abandono naquelas masmorras, o quanto de pessoas que foram totalmente destruídas, a gente não pode esquecer que isso também está. Então, eu não vou recorrer dizendo que nós somos bonzinhos e houve um avanço de determinadas entidades sobre nós. Essas entidades avançaram sobre as nossas imperfeições que já existem dentro de cada um de nós. Então, as cruzadas, de certa maneira, sim, foram um processo de perturbação, junto com muitos outros que nós já vimos em lives anteriores e que teremos a oportunidade de ver nesse dia. Né? Fátima está perguntando se São Luís é o patrono da França. Sim, São Luís é uma figura muito venerada na França. Nós só precisamos contextualizar. São Luís, que é patrono da França, é esse, São Luís IX. Porque, veja, a dinastia dos Bourbon, ela termina com Luís XVI, que é aquele que é guilhotinado na Revolução Francesa. Então, que São Luís, que é o patrono da França? É o Luís IX. Então, é só fazer essa consideração. Ela já tem pergunta pra caramba aí, tem gente pedindo até pra gente falar sobre Isabel de Aragão. Isabel de Aragão é neste período. A gente vai trabalhando as questões para que a gente consiga usar o tempo da live nos conteúdos, senão a gente vai parar para ver as questões, então a gente já vai andando e já vai eliminando as perguntas que tem. Tá ótimo. E aí a gente consegue avançar até um pouco mais depois do nosso ponto. A gente pode ir até aí às 10h30, né? Aí a gente encerra aí já com tudo resolvido, já vai patrolando as questões. A Andréia pergunta assim, fazendo esse estudo, vocês acreditam que o caminho seguido pelos líderes da igreja seria como que um caminho preparando o caminho para a doutrina espírita? Eu queria dar uma contribuição aqui dizendo o seguinte, olha, não é só a doutrina espírita que traz a libertação da criatura humana, porque o que liberta a criatura são as verdades espíritas, não é o espiritismo. São as verdades que o espiritismo tem. Se o espiritismo está assentado sobre a lei da natureza, não me importa se é pela doutrina espírita ou por outra doutrina que eu acesso a ideia da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da evolução, não me importa. O que me importa é acessar esse material. E dentre as diversas doutrinas que nós temos hoje no planeta que trabalham esses conceitos espirituais, eu daria um destaque para a doutrina espírita, sim, pela maneira como ela foi composta, porque ela não é fruto de uma visão de um médium, de um revelador. Porque, às vezes, um revelador ele pode se equivocar num ponto, ter uma visão que não é muito exata, porque ele é uma pessoa. Mas a doutrina espírita ela traz uma melhor garantia de seus princípios, porque ela entra nessa discussão com uma visão coletiva. E como Kardec teve o trabalho de utilizar-se da universalidade dos ensinos dos espíritos para construir os pontos fundamentais do espiritismo, a gente acaba tendo uma segurança maior nos princípios que ele esposa. Mas eu não diria que estava preparando o caminho para a doutrina espírita, mas preparando o caminho para a grande transformação que a humanidade passaria com a libertação dos conceitos espirituais, tornando-se uma verdade acolhida pela humanidade como um todo e não apenas de um pequeno grupo, como acontecia no passado. Tudo concorre para isso. O problema, Andréia, é que o Cristo planetário faz uma rota para cá e os homens costuram e levam para lá. Aí ele depois tem trabalho de voltar. Mas ele tem uma paciência danada, porque o papel dele é esse.
O nosso papel é nós nos salvarmos de nós próprios. E ele não se cansa de fazer, porque esse é o papel dele. É ir tentando. E quem vai se melhorando, ele vai percebendo, olha, esse aqui já melhorou. Esse aqui já está se salvando de si mesmo. Enquanto que os outros continuam. Esse é o papel de um planeta que, como o nosso hoje, está no padrão de mundo de provas e expiações. Trabalhar, os mentores sabem disso, os planejamentos não vão ser cumpridos, porque as promessas não serão executadas, mas isso faz parte da nossa imperfeição, eles vão continuar lutando, continuar insistindo, porque lá e cá a gente vai aprendendo, a repetição das experiências vão findar por tornarem nas nossas existências um processo de crescimento que vai se implantando lenta, mas muito lentamente, libertando de forma muito vagarosa as nossas almas das nossas próprias imperfeições. É isso. Então, na 7ª cruzada, Luís IX, rei da França, São Luís, aquele que atua na codificação espírita, ele capitaneia essa cruzada. Fracassada a 7ª cruzada, Luís IX é capturado e o exército é dizimado. Mas depois, numa 8ª cruzada, quando ele consegue se libertar, ele vai de novo, ou seja, ele é insistente. E nessa 8ª cruzada, mais uma vez, fracasso e Luís IX morre. E a cruzada foi abandonada. Ou seja, além de um rei muito querido na França, ele se torna um verdadeiro mártir do cristianismo. Depois nós temos a última cruzada em termos históricos, a 9ª cruzada, 1271 a 1272, capitaneada pelo rei Eduardo I da Inglaterra, totalmente sem sucesso. O fim das cruzadas enquanto expedições militares. Ainda em 1291, os templários tentaram fazer uma última tentativa, mas foi em vão, porque uma cidadezinha no norte de Israel, que ainda tinha um predomínio cristão, cidade de Acre, ela tomba, passa a ser muçulmana. Acabam-se as cruzadas, o reino de Israel, Jerusalém, que era o grande objetivo, fica eminentemente muçulmana. E se a gente parasse para contar a história de Israel e de Jerusalém, já passou por tantas mãos, e hoje continua uma briga danada por lá. Sobre cruzadas, Elahá, eu acho que a gente caminhou aí já praticamente falando delas em 3 lives, a gente poderia encerrar esse assunto e partir para outro. Sim, podemos sim. Eu quero fazer uma costurinha, mostrando o seguinte, foram iniciativas, né, que partem da ideia dos cristãos, elas foram motivadas pelos cristãos, que se achavam no direito de retomar Jerusalém, porque estava na mão dos muçulmanos, vão empreender várias campanhas militares, muitas pessoas irão ser mortas nessa tentativa, a Europa vai viver quase que 200 anos de uma intermitência de guerras religiosas. Isso acende a fogueira da intolerância entre muçulmanos e cristãos. É nessas chamadas cruzadas que surge uma percepção do mundo muçulmano de que os cristãos são seus inimigos, acende-se a ideia da jihad, que é a luta religiosa contra os infiéis. Isso vai ser fortalecido nesse período, os cristãos provocam esse tipo de situação, temos cruzadas a favor de um lado, a favor do outro, e no final de tudo, não resolveu nada. Porque no término da história das cruzadas, Jerusalém continuou na mão dos muçulmanos. Muitas vidas foram ceifadas e a vida seguiu com uma diferença. A animosidade entre cristãos e muçulmanos ficou muito piorada. Só um detalhe para a gente passar. Nós já falamos aqui muitas lives sobre Beit al-Hikmah, e ela, na verdade, era um apogeu, uma coisa incrível de conhecimento, mas ela é contaminada pelo ódio aos cristãos. Então, aquele pensamento
revoltado contra os cristãos que eram endurecidos e etc., etc., vai promovendo uma transformação tão forte. Boa noite, João Korngold, seja muito bem-vindo. Então, vai acontecendo uma degeneração da Casa da Sabedoria de Bagdá, e quando as cruzadas terminam, a Casa de Bagdá está totalmente corroída pelo ódio, pela raiva, pela intolerância, pela inaceitação do mundo cristão, e aquela sabedoria belíssima que existia, ela vai cedendo espaço para a intolerância humana e ela perde a beleza que tinha. E aí, eu vou fazer um comentário aqui no sentido reencarnatório. Os intolerantes pagãos encarnaram como cristãos intolerantes. Odiavam cristãos, reencarnaram cristãos e tornaram o cristianismo intolerante. Agora entram em combate com os muçulmanos. E ao odiarem os muçulmanos, os intolerantes pagãos, que se fizeram intolerantes cristãos, como odiaram os muçulmanos, agora renascem entre os muçulmanos, tornando os muçulmanos intolerantes pelo eco das suas características que são marcadas por esse perfil de serem criaturas que são focadas no ódio, no desamor, e que, migrando de religião em religião, levam o traço das suas personalidades, contaminando por onde passam. Então, a contaminação que a gente teve do Islã lá atrás decorre da inversão social expiatória, na qual as entidades que odiavam o Islã renasceram dentro dele e acabaram tirando a beleza extraordinária do apogeu do Islã, daquele período magnífico que nós já tivemos dentro dele. E olha que bonito, Elahá. Eu sempre reforço essa fala sua. A pessoa pode ser muçulmana, pode ser judeu, pode ser cristã, a pessoa pode ter a sua religião, porque o problema não é a religião da pessoa, o problema é o ódio. Porque quando a gente reconta a história do cristianismo, a gente passa a ver que esses processos de ódio, eles vão contaminando o curso da história, e uma coisa vai puxando a outra. Se a gente volta lá em 711, quando Tariq ibn Ziyad toma a Península Ibérica, ali começa um processo de ódio. Daquele processo de ódio, aquilo avança para as cruzadas, e depois das cruzadas vem para a Inquisição. Da Inquisição a gente parte para processos como Noite de São Bartolomeu, Guerra Franco-Prussiana, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial. E muita gente se pergunta, quando isso começou? Se a gente for buscar quando as coisas começaram, a gente pode se perder. Porque as coisas começam quando existe ódio e elas terminam quando a gente aprende a amar. Talvez seja o grande propósito da doutrina espírita. Porque eu percebo que hoje as pessoas ficam buscando os culpados. O culpado é o ódio, independente do lado onde ele surja. Se a gente se predispõe a amar, as coisas se resolvem, mesmo entre aqueles lados que pareciam antípodas. Não foi isso que aconteceu lá com Harun al-Rashid e Carlos Magno? Um cristão do Sacro Império Romano Germânico e o outro que era muçulmano, que idealizou e viveu naquele apogeu de Bait al-Hikmah. E você falou em 200 anos, as cruzadas começaram em 1095, caminharam até 1291, 196 anos. Ou seja, briga-se, mata-se, salga o chão, cai gente morta dos dois lados para tudo continuar do jeito que estava. E eu me pergunto, quantas encarnações a gente perde por insistir nos mesmos erros? Porque essa nossa live, a história do cristianismo, não é só para contar histórias, dados históricos, que nós poderíamos ir na Wikipedia e pegar esses dados, mas trazer a reflexão de que esses processos são os nossos processos. E Elahá, falando em cruzada, nós precisamos voltar a um período também muito difícil, que representou também uma cruzada, entre 1209 e 1229, porque é cristão matando cristão. E aí já não é eu te mato porque eu sou cristão, você é muçulmano.
Quando a gente fala da cruzada albingense, havia na França, nesse período do século XIII, no sul da França, Languedoc, o nome da região. E grandes cidades, uma dessas cidades chamava-se Albi, por isso uma cruzada albingense. E os cristãos desse sul da França, eles eram conhecidos como cátaros. Por que cátaros? Eles tinham algumas formas de viver que eram diferentes dos cristãos católicos, apostólicos romanos. Existe, inclusive, um livro espírita falando sobre os cátaros. A forma de viver dos cátaros é muito bonita. Eu poderia começar dizendo da filosofia de vida deles, mas eu quero começar dizendo que eles acreditavam na imortalidade, eles eram reencarnacionistas, eles tinham uma filosofia de vida baseada na ética, na moral, numa cristandade de proximidade entre as pessoas. Por que a igreja odiava tanto os cátaros? Porque eles não partiam da supremacia da igreja ou do papa. Para eles, a supremacia chamava-se moral, amor, vivência do evangelho de Jesus. Quais foram as imputações da igreja romana sobre os cátaros? Primeiro, maniqueísmo. Eles eram considerados maniqueístas, uma seita que surgiu no século III na Pérsia, por Manes ou Maniqueu, ou seja, eles consideravam que havia uma briga de extremos, o plano espiritual, que era o plano real ou verdadeiro, isso é uma ideia platônica, gente, e o plano humano, que deveria ser rechaçado. É mais ou menos como se eles fossem ascéticos. Tudo que era material era ruim. E a igreja, não, mas não pode ser assim. Existem as coisas boas do plano material. Uma segunda coisa, os cátaros eram gnósticos. E por que gnósticos? Porque para eles, a interpretação daquele capítulo de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não era a aceitação da pessoa de Jesus, mas das verdades trazidas por Jesus. Então, para os cátaros, eles não precisavam dizer assim, eu aceitei Jesus, mas eu procuro viver como Jesus viveu. Então, para a igreja, eles eram gnósticos, lembrando, por exemplo, Valentim, as teses gnósticas lá do século II. E havia um outro problema, Elahá. Eles eram considerados docetistas, porque eles não criam que Jesus havia se materializado, tornado-se carne. Para eles, Jesus era uma presença espiritual. Uma tese que é formulada lá no século II, o corpo espiritual de Jesus. Que alguns espíritas até hoje trabalham com essa tese, eu não vou levar isso em consideração, fazer juízo de valor, mas isso é antigo, gente, isso é século II, os cátaros no século XIII seguiram isso e a igreja resolveu perseguir. Mas se a gente pegar pormenores, veja, eu tenho uma igreja em Roma e eu estou formando dissidentes no sul da França. E eles eram muito assim. É a dificuldade, Rafael, de aceitar que alguém possa pensar diferente de mim. É, exatamente. Hegemonia, né? Hegemonia. E não só isso. Os cátaros tinham um magnetismo que era uma coisa impressionante, porque eles convertiam as pessoas. As pessoas olhavam para aquilo, mas eu quero viver assim é bem melhor, essa vida comunitária, essa vida de simplicidade. Então, o que a igreja pensava? Se eu não acabo com isso, não demora mais, não tem cristão apostólico romano. E aí entra questões como dízimo, questões como poder, questões como representatividade. Eis que Inocêncio III, que foi considerado um dos maiores papas da igreja, formam algumas excursões, primeiramente com os dominicanos, porque os dominicanos foram lá e deram o ultimato. Ou vocês se convertem ao cristianismo verdadeiro, ou vocês vão ser dizimados. A fala dos dominicanos não atingiu o objetivo. E é interessante aqui, Rafa, porque a figura dos dominicanos está muito relacionada com a rigidez da doutrina. Isso. O foco dos dominicanos era trazer as pessoas para o que é o correto. É realmente combater a heresia, primar pela pureza daquilo que se tem, numa rigidez muito significativa. Então, você acaba
vendo na figura dos chamados dominicanos a rigidez que a gente via quando fala da doutrina dos fariseus lá atrás, daquela preocupação, é uma reedição do farisaísmo dentro do cristianismo. A preocupação excessiva com a obediência com aquilo que é entendido como o certo. E o que eu acho mais impressionante de tudo isso é que, como você diverge de mim, como você pensa diferente de mim, você não tem o direito de viver. Exatamente. Os dominicanos não conseguiram essa conversão e, posteriormente, cruzadas militares com nobres, com homens armados, foram naquela região, mataram todo mundo. A história é essa. Mataram homens, mataram mulheres, mataram crianças e os cátaros foram dizimados. Um detalhe, quando as forças dos cruzados iam para combater no Oriente Médio, elas iam encontrar cavaleiros e homens armados para a confrontação com as armas que eles tinham em combates de soldados com soldados. Mas quando eles descem para o sul da França para combater os cátaros, eles não são um exército. Eles são um grupo é uma comunidade religiosa. Então é um verdadeiro massacre, porque você não tem do outro lado um exército armado que vai lutar contra os seus oponentes. Então eles simplesmente são massacrados, são destruídos. Quem quiser conhecer mais um pouco da história dos cátaros, existe um grande escritor espírita chamado Hermínio Miranda, que escreveu uma obra chamada Os Cátaros e a Heresia Católica. Está lá, Hermínio Miranda conta a história, traz alguns detalhes, é um livro assim de conteúdo histórico e dentro assim daquilo que o Espiritismo nos traz como uma forma de observar os fenômenos. Tem uma coisa interessante dessa história que eu sinto uma certa similaridade, embora não seja total, mas só um paralelo pálido, é que os cátaros, eles lembram muito os essênios, né? Que viviam isolados, um regime de pureza, tentando viver as coisas no campo espiritual, desinteressado das coisas materiais. E aí você vê como se fosse uma reedição dessa onda de pensamento novamente surgindo no sul da França. Mas você ia falar de Pierre Devaux. Vou falar sobre ele também. Em média, quantos cátaros foram dizimados? Fátima, toda estimativa que a gente faz sobre dados históricos é muito difícil. Por exemplo, quantos judeus foram mortos na Segunda Grande Guerra? Estima-se que só em Auschwitz e naqueles campos de concentração foram 6 milhões. Mas a realidade diz que podem ser muito mais. Então, naquela cruzada albingense, estima-se que de 200 mil a 1 milhão de cátaros, de franceses cristãos, foram mortos. E assim, não houve piedade. Matou mulher, matou criança, matou todo mundo. A ideia era extermina, para que a ideia não prossiga. Pierre Devaux. Pierre Devaux era um comerciante de Lyon, e aqui eu quero fazer uma parte. Olha a importância da cidade de Lyon. Porque Lyon, um dos berços da civilização celta, uma civilização que existiu na Europa antes de Jesus, e era uma civilização reencarnacionista. Era uma civilização de gestos módicos, de simplicidade, de prevalência de valores de espírito. E quem foi um sacerdote druida que viveu na civilização celta? Allan Kardec. Era o nome que ele tinha à época, conforme revelação do espírito Zéfiro, ou no francês Zéphiro. E há uma outra informação trazida por Leon Denis, o gênio céltico e o invisível. Provavelmente Leon Denis também viveu naquela época como um bardo. E vocês poderiam me perguntar o que é um bardo? Vamos lá. Na civilização celta, nós tínhamos os sacerdotes, eram conhecidos como druidas. Então, Allan Kardec provavelmente foi um sacerdote daquela época, um druida.
E Leon Denis foi um bardo ligado às artes, ligado à poesia. Tanto que vocês, quando lêem um livro de Leon Denis hoje, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, vocês veem a forma dele escrever, é lírica, é um poeta, ele traz isso na própria essência espiritual dele. Então veja, a civilização celta em Lyon. Quando a gente volta nas Galhas Lugudunenses, em Lyon, martírio dos cristãos, a gente poderia inclusive lembrar da obra Ave Cristo, ali em Lyon. Quando a gente pensa nos valdenses, que surgiram com Pierre Devaux, em Lyon, e onde Allan Kardec nasceu? 3 de outubro de 1804, em Lyon. Olha a importância dessa cidade. Pierre Devaux era um rico comerciante de Lyon, mas num determinado momento ele teve um insight, igual desses insights que o Alahá tem e diz que não é mediunidade. Ele pensou assim, mas a igreja construiu uma proposta religiosa onde o fundamento é o Papa. Eu acho que o fundamento devem ser as escrituras, sola escritura. Ah, Rafael, então foi uma reforma protestante no século XII, século XIII. Sim, os valdenses são considerados pré-reformadores, porque eles escolhem viver como Jesus. E os valdenses que restaram ali na época da reforma protestante, século XVI, eles se incorporaram aos calvinistas. Mas a ideia já surgiu no século XIII, porque Pierre Devaux faz voto de pobreza. Onde você entrar, não tenha nada, não tenha dinheiro no bolso, não deixe nem as sandálias, eu não tenho uma pedra para recostar a cabeça. Então ele pega isso na literalidade, começa a viver pobreza e passa a viver para o evangelho. Várias pessoas começaram a seguir e a igreja se incomodou com aquilo. Se incomodou tanto que começou a perseguir. Só que os valdenses, eles não eram assim tão setoriais quanto os cátaros. Eles se espalharam, regiões ali na Suíça, regiões ali na Itália, e eles não eram tão ameaçadores, porque eles viviam muito na deles, eles não tinham um poder de pregação tão grande. Então a igreja perseguiu... né? Não fizeram comunidades, era mais um pensamento. Era um pensamento. Então a igreja perseguiu, mas não dizimou. O fato é que a ideia foi um nascedouro daquilo que no século XVI, começando com Martinho Lutero, seria a reforma protestante. Pierre Devaux, que no português Pedro Valdo, que gerou os valdenses. Então nós tivemos no século XIII os cátaros, os valdenses e as ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos. Isso é muito interessante, essas mudanças que estão acontecendo. A gente vai percebendo claramente o reposicionamento das pessoas de acordo com os seus perfis. Alguém ouvia a pregação dos franciscanos e dizia, gente, isso é tudo que eu gostaria para a minha vida. Enquanto que outros ouvem a rigidez dos dominicanos e diz, é isso que eu quero para a minha vida. Então, havia toda uma transformação de segmentação de pensamentos durante essa ordem de tempo, né? Então, essas novas ordens que surgiam, elas vinham se somar a outras que já estavam, que nós comentamos na live anterior, não a de Francisco, a outra, quando nós falávamos sobre os aspectos que dizem respeito aos chamados templários, que era uma outra ordem que também existia com outro propósito, de acordo com o perfil de cada um, havia um sentimento de aproximação pelas características que cada um tinha. Então, a sociedade ela vai se segmentando. Como se fosse hoje, a pessoa diz assim, eu gostei de ser engenheiro, eu queria ser médico, eu acho que eu me sinto mais como advogado, eu quero trabalhar como técnico, eu gosto de mexer com coisas, eu gosto... E naquele período não tinha essa diversidade e as pessoas se sentiam atraídas por essas novas formas de apresentar o pensamento. Aí vem os cátaros para cá. Então, você vê no século XIII o surgimento de várias movimentações ideológicas no mesmo tempo, né? Eu quero fazer uma elucidação para as pessoas entenderem.
No transcurso dos séculos, a igreja se depara com algumas divisões dentro dela. Por exemplo, quando a gente pega as ordens religiosas, se a gente volta lá no século VI, com Bento de Núrcia, que criou aquela Ordem de São Bento, com 73 regras, vida comunitária, vida monástica. O que faziam os religiosos? Eles viviam uma vida comunitária. Para eles, bastava viver ali dentro, servir o evangelho, e era isso. Depois nós tivemos os gregorianos, já aí sobre a batuta de Gregório, que foi um papa, alguém que estimulou bastante o desenvolvimento da igreja. A Gregório, século VI também, nós temos aí o início dos cantos gregorianos, que nós vemos até hoje na igreja. Surgem também pessoas que seguem Gregório. Depois os agostinianos, que passaram a seguir Agostinho de Hipona. Agora, Agostinho de Hipona e os agostinianos já têm uma feição diferente, de Bento e de Gregório, porque já não são ordens mais de ficar dentro do convento, são ordens pregadoras. Eu preciso levar o evangelho. Então, quando a gente pega a tradição dominicana, é uma tradição muito semelhante aos gregorianos. Falar do evangelho, converter as pessoas, ou seja, é um processo de tornar as pessoas católicas. O que o franciscanismo faz diferente? Eu não quero converter ninguém. E, igualmente, não quero ficar dentro do mosteiro. Eu quero viver o evangelho. Eu quero me aproximar das pessoas. Cuidar dos leprosos, cuidar das crianças. As pessoas não vão se converter por aquilo que eu falo. As pessoas vão de aproximar de Jesus pela forma como eu vivo. E será que Alcione não viveu como uma franciscana já no século XVII, no livro Renúncia, quando as pessoas ficavam dentro dos mosteiros como agostinianos, como beneditinos, que são assim os seguidores de São Bento, outros saíam para a igreja só para pregar. Ela, não, peraí, eu quero viver, eu quero cuidar das pessoas. Esse é o grande diferencial de Francisco. E olha que interessante, Alahá, também por essa época... Rafael. Vai lá. Uma questão de encaminhamento. São 22h25, tá? Não podemos parar por aqui, né? Eu queria só que a gente visse algumas questões. Tem uma questão da Maria Silvia, que ela pergunta, você comentou ainda há pouco que os celtas eram uma civilização reencarnatória. E acho que é interessante explicar o que seria isso. Vamos lá. Uma civilização que acreditava na reencarnação. Eu usei aí um adjetivo que pode ter ficado mal compreendido, só que na época não tinha esse nome. Na época usavam-se outros nomes. Por exemplo, os gregos usavam o termo palingenesia, que é a mesma coisa. A civilização celta acreditava que as vidas se sucediam em prol de um aprimoramento. Eles usavam alguns termos, Leon Denis fala sobre eles, por exemplo, Gwynfield, Abred, Anaunf, mas era o idioma deles lá atrás. Então, quando eu disse civilização reencarnatória, Maria Silva, foi apenas para dizer que eles acreditavam na reencarnação lá atrás. A André Almeida também pergunta aqui, assim, vocês sabem sobre a ordem maçônica nesse período? Eu não sou maçom, para dar uma resposta com segurança para você, mas acho que o Rafael também não deve ser. Mas existia, na verdade, já nesse período, muitas movimentações que iriam dar origem à maçonaria atual que a gente tem, né? Nesse período havia uma ordem que estava muito mais naqueles que eram os construtores das catedrais, conhecimentos que eram passados entre os construtores. Por isso são chamados de maçons, obreiros, né, que eles eram construtores daqueles templos e que tinham conhecimentos. E os templários faziam parte dessa coisa toda. Tanto que na próxima live, quando a gente for ver o século XIV, a gente vai passar pelo final da história dos templários e com a história de Jacques de Molay, que é o sumo sacerdote dos templários no período
terminal, que dá origem a muitas coisas dentro da maçonaria. Então, é um período que a maçonaria não é essa maçonaria do rito escocês que a gente conhece hoje, mas ela já tinha os traços do conhecimento maçônico ali dentro, né? Que é muito antigo. Isso é tipo a doutrina secreta, vem de muito, muito longe, mas é ali que ela vai se organizar como instituição mesmo formal, como a gente bem conhece. Então, nesse período, é um período ainda não exatamente da maçonaria como a gente entende hoje, mas já havia as articulações dos conhecimentos secretos que eram partilhados nessa época, tá? Li no livro Depois da Morte que Jesus viveu entre os essênios. Tem mais alguma obra espírita que diz isso também? Que tem, né? Agora tem que saber se isso realmente converge, porque eu tenho que ter muitos que dizem e não posso ter quem não diga, porque quando eu digo gente que não diz, aí tudo bem, mas existem obras que dizem e tem obras que desdizem que Jesus não teria vivido entre eles, mas existem outras obras, sim, que também apontam nessa mesma direção. Isso acaba não sendo o mais importante, mas a gente guarda numa gaveta, porque o dia que a gente tiver a necessidade de acessar e que isso possa se perceber de maneira mais robusta, a gente pode trazer isso para um corpo de crença. Por enquanto, a gente anota e põe na gaveta. Existem, sim, não só a obra de Leon Denis, mas existem algumas outras obras mediúnicas brasileiras que também citam essa mesma coisa. E há outras que dizem que não, que ele não viveu entre os essênios. Essa questão é controvertida mesmo na igreja, tá, Elahá? Porque esses tempos perdidos de Jesus, que é o tempo da infância dele, quando a gente conhece alguns trechos, e depois do início do seu ministério, depois dos 30, existem várias especulações sobre o que ele fez nesse período. Assim, me parece que nós não temos algo com segurança para dizer, olha, Jesus fez isso, passou por aquele lugar, aderiu a tal doutrina. A doutrina dos essênios era uma doutrina de muita fraternidade, uma doutrina de muito estudo, uma doutrina que, por se aproximar muito de tudo que Jesus pregou, e por João Batista ser um essênio, então muitas pessoas fazem essa consideração, mas nós não temos como colocar certeza nisso. Leon Denis traz isso num sentido, como é que eu posso colocar? Num sentido poético, num sentido de colocar Jesus como alguém que trouxe aqueles princípios dos essênios, mas certeza a gente precisaria efetivamente de uma universalidade do ensino. Olha, nós estamos com o nosso... Esse já foi respondido a essa. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, né? A gente utilizou o tempo para responder as perguntas, para a gente ver até onde a gente conseguia ir, porque ficava mais fácil. Assim não fica questão pendente e a gente para onde teria que parar. Posso falar uma última coisa? Diga. Tá, a última coisa que eu ia falar é o seguinte. Havia em Portugal um frade agostiniano chamado Fernando de Bulhões, que ele, em determinado momento, mas eu sou um frade agostiniano, era um pregador, e continuou um pregador depois. Ele vai para a Itália, e na Itália ele ganha um outro nome. De Fernando de Bulhões, ele se transforma em Antônio de Pádua, o nosso conhecido Antônio de Pádua. Ou seja, de um frei agostiniano, ele se torna um frei franciscano, porque ele se apaixonou por Francisco de Assis. Pela forma como ele vivia, pela forma como se aproximava das pessoas, dos bichos, da natureza, e por entender que o cristianismo era muito mais vivência do que simplesmente falar, conversão. E hoje a igreja conhece como Santo Antônio. Bom, nós não conseguimos. Vocês viram que a gente fez primeiro uma espécie de sumário e a gente ficou com algumas questões pendentes. A gente não chegou a abordar de maneira mais direta as ordens mendicantes, nós não falamos sobre a figura de Tomás de Aquino, nós não abordamos sobre a Inquisição, nós não falamos sobre o Concílio de Latrão. Então, nós temos essas matérias para a gente trabalhar na próxima live, né? E isso
Na próxima a gente pode falar também, Elahá, do Dom Diniz e a Isabel de Aragão, porque a Isabel Isso, de aí a gente Aragão... já insere. Até porque vai ser o término dos Templários vai nos levar necessariamente à abertura da chegada dos Templários de volta para Portugal como a Ordem do Cristo, que vai dar origem à questão da Escola de Navegações de Sagres. Então, vai ser importante a gente trazer esse conteúdo aí do século XIV. Muito bom. Olha, eu imaginei que a gente não fosse terminar, mas eu achei que, embora a gente não tenha terminado, foi bastante rico. Acho que a gente conseguiu trazer muitas informações. A gente não, né? Acho que você conseguiu trazer muitas informações importantes para nós aí, para a gente Não, poder... Elahá, nós fazemos uma dupla, onde eu faço um pouco, você faz muito. Então, e Jesus nos abençoa sempre. E aí agora a gente pode ir para o encerramento e nós temos poesia hoje? Tem poesia, produção? Tem poesia, e hoje eu não vou nem ler, hoje eu decorei. Ah, é? Ai, É. que bom. Então vamos lá. Aparece aí, Cleide. Sim, estou aqui. Então vamos lá. Olha, nós fizemos o século 6,5, tá? Faltou. Fez metade do século 13. Essa live tinha que ter 2 horas de duração. Esse soneto chama-se A Eterna Esperança. Quando as dores forem lancinantes e os olhos perplexos quiserem chorar, lembra-te das estrelas cintilantes que vieram o teu céu fazer brilhar. Quando triste te sentires sozinho, decepcionado com uma cara afeição, tenta refletir por um pouquinho e verás quantos amam o teu coração. Quando então tua vida estremecer com crises e misérias que te fazem sofrer, lembra em prece o celeste amigo. Pois em meio a tanta intemperança, és Jesus, a tua eterna esperança, que caminhará para sempre contigo. Beijo grande e muito obrigado, Cleide, obrigado, Elahá, obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Até a próxima. Obrigada, Rafael. Não? Não. Quando voltamos? Voltamos na 2ª de novembro, eu já fiz até umas contas com a Cleide aqui, que não vai coincidir com o programa das meninas, porque é importante que vocês vejam a live das meninas, que está maravilhosa, da Sâmia e da Aninha, Ana Tereza Camasmi, gente. A gente volta dia 12 de novembro, 2ª, quarta-feira de novembro. 12 de novembro? É, porque tem 5 quartas-feiras esse mês. Tá mudo. Tá mudo o microfone dele. Deixa eu abrir aqui. Tudo bem. Elahá, olha só, 12 de novembro é o dia do seu aniversário. Você quer fazer essa live antes ou depois? Vamos ver com a Cleide como é que fica a Semana das Meninas para a gente ver. Por caso, a gente faz uma mudança aí. Tá. Para a gente não coincidir, tá bom? Uma excepcional só para a gente sair do sincronismo, tá bem? Tá joia. Tá legal. Tá joia. Então vamos lá, né, gente? Beijo para todos. Até a próxima.